Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias e estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga e a todos aqueles que estão inscritos no meu canal. São 325 amigos, estou muito feliz. A meta é 1000, né? Mas já está bem mais perto, né? Eu tinha 25 há pouco tempo, já estou com 325. Então, vocês estão me ajudando muito, continue passando para um amigo, para uma amiga, peço para ele se inscrever no meu canal. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E outra coisa, dê o seu like. É fundamental. Eu sei que é chato você gastar 2, 3 minutos da sua vida ouvindo eu falar isso, mas se você não der o like, não está me ajudando muito. Está me ajudando, mas não me ajuda muito. Para ajudar mesmo, de fato, dê o like. Se você não gostar, diga que não gostou. Mas, por favor, não apenas visualize. Dê o like, participe, faça comentário. É fundamental, gente. Porque o YouTube, a inteligência artificial, que é o assunto da moda, né, só vai passar para frente o meu vídeo se você demonstrar que gostou. Se ele achar que se você apenas visualizou, mas você não se manifestou se gostou, se não gostou, ele vai manter em silêncio, ou stand-by, ou seja, parado ali. Né? Stand-by é uma palavra tão antiga, né? Que não é muito usada na década de 80, que era o chamado empréstimo que o Brasil fazia ao FMI. O Brasil fez um empréstimo stand-by, ou seja, um empréstimo que ficava lá ali, guardado. Ele não entra, mas se eu precisar eu recorro, né? Seria mais ou menos, parece que era essa tradução. Faz tanto tempo, né, que a gente não vê o Brasil, o FMI, né? Mas tinha essa expressão da década de 70, 80, quando o Brasil vivia constantemente pedindo emprestado ao FMI, dizia, o Brasil tem um empréstimo stand-by nos Estados Unidos de 8 bilhões de dólares, então garante, né, o superávit, o tal superávit que a gente sempre... que é o assunto do momento. Mas uma coisa que está me assustando, me preocupando muito, é a situação política do Brasil, tá? Eu falei no vídeo de quarta-feira, mas falei assim, a primeira crítica ao governo PT, mas em relação à política internacional, onde o Brasil tem que se coadunar com a ONU e condenar quando tem que ser condenado e absorver quando tem que absorver. Não ficar em cima do muro, no silêncio, na omissão, simplesmente porque mantém relações comerciais com determinado país ou porque o presidente Lula é amigo de A ou de B, na América Latina ou na África, onde ele tem uma paixão. O Lula tem uma paixão por ditadores, né? Isso aí não adianta, né? Mas o meu assunto hoje é mais complexo, apesar de ser sexta-feira. Mas eu estou vendo, né, as pessoas que, gente, vejam, vamos o seguinte, não é uma criação do governo do Lula, né? Vamos ser sinceros. As pessoas têm todo o direito, né, de não terem votado em Lula, terem votado no Bolsonaro, ele perdeu a eleição e as pessoas continuarem fazendo oposição a Lula. Isso é correto, perfeito, ideal, é o ideal, tá? A oposição é fundamental para um país, tá? Um governante que não tem oposição, ele não é governante, ele é um ditador, ele é tudo menos um democrático, porque a oposição faz parte do processo democrático. O que não é democrático é como os bolsonaristas fizeram em frente aos quartéis, pedindo que as Forças Armadas interviessem na política e inventaram uma tal de interpretação aleatória do artigo 142, que é uma burrice, uma estupidez. O jurista que inventou essa ideia deve estar com idade muito avançada, como a minha, já está caducando, e porque não existe essa possibilidade de pedir a destituição de um governo eleito democraticamente, né? As situações previstas na legislação que podem afastar o presidente Lula antes do término do mandato é caso ele cometa algum crime apurado e é autorizado pela Câmara dos Deputados e julgado pelo Senado da República com a presidência na gerência, vamos dizer assim, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Pela renúncia, que é um direito, Lula pode renunciar a qualquer momento, ou ele, uma doença grave, que ele é obrigado a se afastar, ou então, caso ele venha a morrer. Nenhuma dessas situações eu prevejo. Eu acredito que, se Deus quiser, o Lula há de terminar o governo. Lula tem que terminar o governo e a gente tem que voltar novamente às urnas e eleger um novo presidente. Pode até ser o Jair Bolsonaro. Se o povo brasileiro decidir que Jair Bolsonaro é um bom, em 2026 ele não esteja inelegível, ele disputa a eleição, volta e ganha a eleição de forma democrática. Isso é democracia. Tá? Eu não estou extraindo Jair Bolsonaro. Veja bem como a democracia é importante.
Um dos grandes críticos de Jair Bolsonaro, como eu sou, eu não estou retirando Jair Bolsonaro do processo democrático, porque faz parte da nossa democracia a aceitar os contrários. O que nós não podemos permitir é deixar que, em nome de uma suposta democracia, a gente vá para frente do quartel pedir intervenção do Estado, dizendo que isso é crime. Está no Código Penal. Foi o Lula que inventou, gente, não foi comunismo, não tem comunismo no Brasil. Vamos parar com essa ideia estúpida de Bolsonaro, eu quero combater o comunismo. Aonde é que existe comunismo no Brasil? Comunismo no Brasil não existe, nunca existiu, nem Luiz Carlos Prestes era comunista. O comunismo no Brasil nunca teve, isso é uma realidade, é só você parar e ler a história. Mas aí essas pessoas que no dia 8 de janeiro, que invadiram lá o Palácio do Planalto, invadiram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, destruíram obras, eles cometeram um crime previsto no Código Penal. Eles tentaram um golpe de Estado, crime previsto no Código Penal. Então não é possível de dar a esse povo uma chamada, assim, porque o Bolsonaro diz, não, porque são pais de família, avós, bisavós, não importa, eles cometeram um crime, vão ter que pagar por isso. Óbvio que eles vão ter que ser julgados, vão ter que ter interrogados, vão ter o direito de defesa. Agora é muito difícil uma pessoa se defender quando ele mesmo se fotografou dizendo, eu estou quebrando, eu quebrei em nome de Deus, em nome da ideologia, em nome de Bolsonaro, como eles fizeram. Então tem muitas evidências que eles cometeram. Então aquelas 1.000 pessoas que estão presas lá em Brasília, elas vão responder. Cedo ou tarde, elas vão ter que ser julgadas e condenadas como todos os brasileiros quando cometem crime. Não importa, não existe uma idade. Eu estou com 66 anos, eu não posso mais ser preso. Se eu cometer crime, vou ser preso sim. Todo mundo que foi lá, aquela senhora lá que ficou conhecida de Santa Catarina, que depois de comprovar que ela parece que ela tem problemas com tráfico de droga, mas ela está lá, a vovó lá de Santa Catarina, ela cometeu crime, ela própria confessou. Então não pode o ministro, o juiz que vai julgar aquela mulher dizer, eu vou lhe absolver porque a senhora é vó, porque a senhora é simpática. Não, se for assim, nós temos que abrir as portas de todos os presídios brasileiros e soltar todo mundo. Se fazer ato político, destruir prédio, destruir cadeira, distribuir símbolos, dar facadas em quadros, em obras de arte históricas, não for crime, o que é crime? E os crimes estão todos previstos no Código Penal. Não é uma invenção. Criar um novo juiz, criar uma nova lei para perseguir bolsonarista, não, cara pálida. Esses crimes já existiram. O problema é que Bolsonaro passou uma ideia para o seu povo de que não existe lei no Brasil. A interpretação de Bolsonaro, a chamada liberdade de Bolsonaro, é a liberdade contrária à lei. Que ele tem que ser tudo que é contra a lei é pelo que Bolsonaro defende. Mas Bolsonaro está ganhando dinheiro dele. Ele está, de direito dele, foi presidente da República, o governo está passando por um processo muito dificultoso, eu estou assustado com essas questões das joias, é muito grave, tanto reconheço o ministro, parece que o ministro da Justiça que decretou o segredo de justiça, é fundamental, que a gente não pode ser toda hora, assustado com as notícias de descaminho, de desvios, de joias, de bilhões, um governo que, como está demonstrando pela imprensa, que tentou de todas as formas, ganhar, vamos dizer assim, por fora, ganhar no jeitinho brasileiro, e que não pode, um presidente da República, quando ele ganha um presente lá, seja de quem for, ele tem que explicar, gente, dizer, tem um formulário na Receita Federal, a embaixada devia ser a primeira pessoa a saber disso, o embaixador, o adido cultural, o adido militar, enfim, lá na Arábia Saudita, devia dizer, olha, essa joia não pode levar transparente, o governo não pode pegar uma caixa de joia, jogar numa mala do assessor e achar que chegando na alfândega com a chamada carteirada, isso é resolvido. Gente, não é assim não. As coisas têm que ter regra. Como é que o governo, o presidente da República, tem que zelar pela lei?
né? Você vê, a lei é fundamental, porque se o presidente da República, que é o cargo mais importante do nosso país, não zela pela lei, quem há de zelar? Que nem eu vou lembrar aqui Padre Antônio Vieira, no seu velho o sermão de Antônio Vieira, que também pode ser chamado de discurso, quando ele diz: se o sal que salga não salga, quem há de vir salgar? Se o pregador não prega, se o pregador prega, mas não convence o ouvinte, vamos dizer assim, né, ou o cristão, não faz a pessoa se converter ao cristianismo, quem é errado? É o índio que não entendia ou o pregador? O pregador que não estava pregando direito. Então, se o presidente da República, que é o pregador da lei, não cumpre a lei, quem há de cumprir? Aí o país vira uma bagunça. Se esse processo todo de descumprimento, né, nós já tivemos o processo do mensalão, nós tivemos o processo, vou até mais fundo, né? Nós tivemos, depois da publicação da Constituição de 1988, tivemos os escândalos, né, das empreiteiras, onde até parece que acusavam. Claro que ele morreu, a gente não pode dizer isso, mas parece que queriam até incluir o ex-presidente Ulisses Guimarães. Eu não estou aqui dizendo que o Ulisses Guimarães não, parece que queriam incluir o presidente Ulisses Guimarães, parece que ele estava envolvido teve até uma CPI chamada CPI das empreiteiras. Então o Brasil, ele parou de ser um país honesto, de ser um país pela justiça, para ser um país do faz de conta, né? A gente estava no caminho certo. A República, a nossa Constituição de 1988, como muito bem consagrou, né? Eu ainda hoje estava lendo o discurso do Dr. Ulisses Guimarães, né? Onde ele diz, né, que a Constituição é o Estatuto da Liberdade, o Estatuto da Democracia, né? Onde ele diz ainda, enfatiza muito bem, né, que o cidadão precisa de ter emprego. Para ser cidadão é preciso de emprego, saber ler, né, e se divertir quando tiver de folga, quando tiver tempo de férias. Então, essas palavras de Ulisses Guimarães, né, que ficou conhecido como o senhor das diretas, o senhor que brigou pela liberdade, né, a gente achava que o Brasil ia entrar num eixo, né, de consolidação, né, a década de 80, 90, né, com o governo, a restabilização da economia, o país volta a crescer, a gente tem uma certa expectativa. Aí vem o impeachment do presidente Collor, que foi uma festa cívica, né, ou claro que foi um desgaste, mas houve um desgaste político do grupo de Collor, mas o povo brasileiro foi às ruas, exigiu, né, mudança, exigiu fim. Tivemos a própria Lava Jato, que foi um levante, né, da sociedade contra a corrupção. O resultado do Lava Jato, você já sabe, não vou entrar nesse detalhe. O próprio mensalão, a ação penal 470, onde várias pessoas ainda estão presas, condenadas por desvio de recursos públicos. Então, a gente precisa acabar com isso. O Brasil não pode ficar nessa dicotomia, nessa briga. Nós estamos hoje quase no 3º mês do governo Lula e não se fala de projeto, não se fala de crescimento do Brasil, porque a gente está falando de corrupção, de desvio de joia, de não sei o que, e não sei o que. E aí o 3º escalão ainda não está nem completo. O Estado, há 3 meses de governo, o Estado brasileiro ainda não encontrou o seu eixo, ainda está totalmente sem rumo, porque ainda precisa de empregar, de nomear assessores de SUDEM, de superintendência, lá, Codevasp, todos esses chamados 3º escalão ainda não está comprometido. Ministros, né, do governo Lula, como é o ministro das Comunicações, acusados de usar aviões da FAB para ir assistir festas de cavalo, sonegou 2 milhões, não informou ao direito eleitoral que tem mais não sei quantos milhões em cavalo. Então, essas coisas tiram a seriedade do nosso país, isso prejudica o nosso crescimento, porque a criança, o jovem, ele precisa de estímulo, precisa de ídolos, e nossos ídolos são os ídolos fracassados, os nossos ídolos são os ídolos. Quando é que nós vamos parar com isso de todo ex-presidente ir para a cadeia? Será que Bolsonaro é mais uma vítima que vai para a cadeia? Eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, não. Mas se ele for preso, é porque ele já esse crime das joias, se realmente ficar confirmado, ele tem que ir preso, né? Porque além da vergonha que ele nos passa, né? Eu não estou aqui acusando Bolsonaro, nem estou dizendo que Jair Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Acho que tem que ir para a cadeia quando a Justiça, né, a Procuradoria-Geral da República, apurar o inquérito, a Polícia Federal, comprovar, oferecer denúncia
E a justiça comum, que ele não tem mais foro, mas ainda tem algumas coisas que pode ser na Justiça Federal em Brasília, ou na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. Você vê, o Rio de Janeiro, já que eu estou falando do Rio de Janeiro, já vou encerrando aqui, nós temos todos os ex-governadores presos, né? Não tem um governador do Rio de Janeiro que saia de forma limpa, transparente, é um homem honesto, um homem que possa andar de cabeça erguida, todos presos por corrupção. Ah, mas agora nós temos que tirar o Sérgio Cabral da cadeia, vamos condenar o juiz. Aí começa a perseguição do juiz, né? O juiz lá, eu não sei se não estou aqui fazendo juízo, porque eu não li processo, mas é muito fácil. Você, para manter o Sérgio Cabral solto, o Pezão ou os governadores do Rio de Janeiro, nós vamos atacar o quê? O juiz que os levou para a cadeia. Então pega lá o Sérgio Bretas, que foi o juiz da Lava Jato, Rio de Janeiro, e o Conselho Nacional de Justiça já tenta afastá-lo. Então quando afasta o juiz, ele foi imparcial, aí anula as provas, aí absolve. Gente, nós não podemos fazer isso. Nós tivemos esse problema com o presidente Lula, né? Que o presidente Lula não foi absolvido dos crimes que ele cometeu, que segundo o Lava Jato, ele foi porque o Supremo Tribunal Federal disse, olha, o juiz não era competente, quem era competente era o juiz de Brasília. Então, quando trouxeram lá, e depois provaram aquelas questões lá do espião lá, né, do Intercept Brasil, provou que houve uma falcatrua ali entre o juiz e o procurador, e parece que algumas provas foram anuladas. Então, o presidente Lula está livre, não deve nada à justiça. Isso é verdade, não posso acusar Lula de ser réu. Lula não é réu. Lula é um cidadão brasileiro livre e para governar, tem toda a legitimidade de governar, porque nada contra ele foi provado, né? Primeiro, as provas parece que foram afastadas porque o juiz não tinha competência para julgar. Segundo, porque o juiz também foi imparcial. Então, acho que o juiz não pode ter raiva do réu, né? Eu até comprei um livro aqui, né? Tem aqui, né? Hoje acabou de chegar. Um livro que a gente estuda, né? No início, no primeiro ano de Direito, né? E eu me deu saudade desse livro, né? Que eu tive um grande professor, Paulo Santos, aproveito para encerrar nessas palavras, Paulo Santos, ele deu introdução ao estudo do direito, e ele nos deu esse livro, e eu soube que Paulo Santos, meu professor, meu querido professor, Paulo Santos faleceu, então me deu saudade do Paulo Santos, aí eu falei, vou comprar A Luta pelo Direito, de Rudolf von Ehring. Então eu vou ler, né, A Luta pelo Direito, onde ele fala exatamente do direito, da sua ciência. Infelizmente, gente, o Brasil vive numa situação muito dramática, porque o presidente Lula precisa de sair desse disse-me-disse da mídia de desvio de joia e ministro que é corrupto, ministro que viaja, para deixar o presidente Lula trabalhar, né? A reforma tributária, que eles parecem que vão ainda esse mês informar. Eu não acredito na reforma tributária, acho que ela é péssima para o Estado, para o Brasil. O Brasil precisa de sair, né, dessa pouca coisa. O Brasil é muito grande no cenário mundial, mas não pode ficar dentro disso. Nós estamos internamente brigando por bobagens, por besteiras, né? Não estou defendendo que 16 milhões e meio de desvio do presidente Bolsonaro seja uma coisa pouco banal, não, é muito grave. Mas o Brasil precisa de sair dessa. O Brasil precisa ter uma justiça eficiente, o Brasil precisa ter uma política eficiente, uma política econômica, para que o povo, né, possa trabalhar, o povo possa ter um sonho. A gente precisa de criar novos ídolos, né? Eu sei que o presidente Lula é um ídolo, né, da esquerda, né? Não é um líder, mas é um ídolo. Eu posso não concordar com ele, mas a gente precisa de sair onde eu vou fazer um estudo sobre a questão da Argentina, o populismo, né? Porque eu não vou falar nada, mas encerra aqui. A gente tem que entender que do jeito que a Argentina, quem foi a Argentina, né? E como se encontra a Argentina hoje no cenário mundial, tudo em consequência, talvez, lá de 1942, quando o peronismo foi para lá, né? Depois do Perón, a Argentina acabou. Eu teria que fazer um estudo para ver por que Perón, né? Nós precisamos sair desse populismo de Lula e de Bolsonaro, extrema-direita, extrema-esquerda. A gente precisa de país que sair do populismo, trabalhar com a realidade, chamar o povo e assumir a responsabilidade, que o Brasil é muito importante, o Brasil é muito bom, mas a gente precisa de paz, a gente precisa de harmonia para viver melhor. Ok, gente? Muito obrigado, viu? Até a próxima.